Fala, fiel! Coringão aí que tem semana decisiva no Campeonato Brasileiro, pode ter retorno de jogadores importantes. Vamos falar também aí do jogo contra o Flamengo, Corinthians que tem decisão e toda a polêmica que está envolvendo essas trocas de data. Vamos falar de mercado da bola, bastidores do Corinthians e contratações aí, tudo que está sendo falado. Se inscreva aí no canal, se você que não é inscrito, deixa o seu like também para fortalecer aqui o nosso trabalho e ative as notificações que aí você não perde nada. Vídeo novos aqui todos os dias. Vamos pro vídeo. Coringão, que 2024 caótico. Esse é um novo parceiro que vem integrar a família Corinthians. Foram muitos pontos baixos na temporada até agora. Lá no início do ano, uma queda precoce no Paulistão, com alguns flertes com o rebaixamento. Depois, um início de Brasileirão com o seu pior desempenho na era dos pontos corridos. Ainda falta muito campeonato, portanto isto é uma maratona. Já disse, as contas fazemos no fim e nós vamos atingir os nossos objetivos. Pois é, as contas chegaram. Após 29 rodadas, são apenas 29 pontos e a 18ª posição na tabela. Uma campanha, nesta altura da competição, inferior ao ano do rebaixamento. Nos bastidores, o clima também é complicado. A entrada de um novo presidente com buchas antigas e novas para resolver. Dívida alta, anúncio e rescisão de patrocinadora que viraram até casos de polícia. Uma janela ruim no início do ano com a perda de atletas e o caso Carlos Miguel. Saída do Rubão e suas polêmicas, além da debandada de outros diretores e ameaças de impeachment. Por outro lado, desde a chegada do Ramon Dias, algumas coisas mudaram, ainda que no Brasileirão a situação seja bem preocupante. Então, vamos dar uma olhada também no copo meio cheio agora. O time está nas semifinais da Copa do Brasil, deixando para trás Juventude e Grêmio nos mata-matas. Também está nas semifinais da Sul-Americana, com Red Bull Bragantino e Fortaleza despachados. Teve a contratação de nomes de peso, o que culminou com a melhora no desempenho do time. Estaria re preocupado, eu já me hubiera ido se não creo situação, se o equipo não funciona. Pero el equipo funciona, creo. Estamos en la semifinal de la Sudamericana. No sé qué equipo. Hay dos equipos nomás en Brasil que juegan estos tipos de torneos. No hay 5 o 6, hay 2. Uno somos nosotros. Entonces vamos a brigar, se dice. Sim. Vamos a brigar hasta el final. Bom, é isso. Fazendo a balança aqui, meus amigos, eu quero saber de você. Para qual lado ela tá pendendo mais neste momento? É uma novela mesmo, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta segunda-feira. Semana passada a gente trouxe os primeiros capítulos dessa novela e agora a gente traz então a atualização desta segunda-feira. O Flamengo recusou a garantia dada pelo Corinthians na compra definitiva do goleiro Hugo. A gente lembra vocês aí de casa que na quinta-feira o Corinthians formalizou a opção de compra do goleiro, 50% por 800 mil euros, mais ou menos 5 milhões de reais. Isso não significava que o Corinthians já ia pagar essa quantia, porque no contrato o Corinthians se diz resguardado pelo parcelamento em 4 vezes desse valor. 4 vezes em parcelas semestrais a partir de janeiro do ano que vem, ou seja, parcelas em janeiro e junho de 25, janeiro e junho de 26. Flamengo não gostou, mesmo que estivesse no contrato lá de empréstimo em julho desse ano, gostaria de uma garantia. O Corinthians, então, colocou a Brax, que é uma parceira de ambas as equipes, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, de placas publicitárias, mas é a mesma parceira que entrou como fiadora no contrato do lateral direito Mateuzinho. E aí a gente já sabe que o Corinthians atrasou a terceira parcela de 8 milhões de reais, o Flamengo não gostou, portanto, não aceitou essa fiadora, essa garantia neste contrato com o goleiro Hugo. O Flamengo está querendo um outro tipo de garantia. O mundo ideal seria um pagamento à vista desses 5 milhões de reais. Mas o Corinthians, nesse momento, não tem esse dinheiro, como vocês estavam falando aí, né? Será que deveria ter priorizado o goleiro em vez de o atacante da Holanda? Pois bem, por outro lado, o Corinthians se diz resguardado pelo contrato e vai continuar seguindo aquilo que foi acordado entre os clubes no meio deste ano.
Aí vem outra questão, né, Mi? Os clubes vão se enfrentar, Timão e Mengão vão se enfrentar no domingo pela volta da semifinal da Copa do Brasil. E aí? E aí o Corinthians vai ter que pagar mais uma multa de R$500 mil pela escalação do goleiro Hugo. E aí, o Flamengo entende de outra maneira. O Flamengo entende que esse pagamento de multa tem nada a ver com a aquisição do goleiro de forma definitiva. Independentemente do Corinthians pagar ou não os R$5 milhões, teria que pagar essa multa também porque ainda está no contrato de empréstimo. No final de tudo, se o Corinthians pagar os 800 mil euros, que são R$5 milhões, mais esse 1,5 milhão pelas 3 multas, né? O Corinthians já encontrou o Flamengo em 2 ocasiões, vai encontrar mais uma vez. O total dessa transação vai ser de R$6,5 milhões, uma quantia bem alta pelo goleiro, mas que está valendo a pena, só que o Corinthians precisa então procurar, encontrar e fazer o Flamengo acreditar nesse novo fiador do contrato, tá certo? Ainda falando de números, Mi, hoje a Justiça declarou que o Corinthians precisa pagar, num limite de 3 dias, a quantia de R$3,3 milhões ao empresário André Cury, que foi o intermediador do Yuri Alberto entre Corinthians e Zenit lá no ano passado, retrasado, quando o Corinthians veio por empréstimo para cá e depois foi comprado. A Justiça deu um prazo de 3 dias para esse pagamento. Caso isso não seja feito nesse período, um prazo de 15 dias para que bens acessíveis, passíveis de penhora também sejam aí indicados pelo Corinthians. Então, de fato, aquela ação que a gente comentou na semana passada, agora o Corinthians tem 3 dias úteis para fazer esse pagamento, mais uma ação na Justiça aí relacionada a um empresário com intermediação em jogadores do Timão. Mi? Recebe o Furacão, jogo, né, também que o Furacão tá ali, começou a descer de bico. Quinta-feira, então, recebe em casa aí 21 Furacão horas. Virou brisa, bem. Exatamente. Olha! O Corinthians, aí depois vocês falam do imbróglio entre o Flamengo não quer as garantias, tá? Eu falando do time aqui, depois vocês falam... É que tem né? imbróglio pra presidente do cacete, Cuiabá também. Também. Aí deixa os meninos, só Letícia... Esses imbróglios aí. O time Sejamos aqui... justos, hein? O cidadão lá do Rio de Janeiro, o Textor, também não paga ninguém, hein? Sim. Não, também. Caloteiro? Esse é outro também. Tem vergonha? Contrata e não paga. Aliás, esse cara não era nem pra estar pisando no Brasil. Não sei que ninguém fez nada com ele até agora. Exato, tá. Ele falou, meteu o dedo na cara de todo mundo aí e até agora... Não foi provado nada até agora. Tá lá comendo coxinha e tomando refrigerante, dando risada. Castanha. Isso. Mas o Mani Lele, o possível time pra quinta-feira aí, já adiantando aqui os trabalhos, né? O que treinou, aí é o Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Aí é o José Martínez, né? O Bidon, o Carrijo e o Garro. Aí tem uma dúvida aqui, ó. Ou o Romero, ou o Memphis, ou o Thales Magno, e ele, e Yuri Alberto. É isso aí, não tem dúvida aí não, Bento. Quem é? O Memphis começou a última partida e foi bem, jogou praticamente o jogo inteiro. É ele que deve começar aí contra o Atlético Paranaense, junto com o Yuri Alberto. Que não sei se aguenta, né? O adutor, né? Não sei. Mas como não, velho? Ficou 10 dias parado aí. O adutor, né? 10 dias parado, pô. Ele tá se preparando para ser titular, inclusive porque o Romero volta da seleção, né? Então, vai estar bem em cima ali desse jogo. E é uma final pro Corinthians, hein? É uma final. Mais uma, né? Porque todo jogo agora é final. Mas, ó, cara. o Depay, aquele carro... Essa é a mais importante do ano. O Depay, sabe aquele carro que você, carro bacana. Certo. Bacana, legal. Mas assim, já tem aquele uso, já tá com aquela plaquinha preta e tal, né? Aí você fala assim, ó, vou dar uma volta com ele. Mas não anda muito. Carro que antigo, se não... Que se andar muito, vai parar na rua. Vai parar. O famoso caixinha de morango. Você olha por fora assim, lindo e maravilhoso, né? Porque, ó, carro antigo... Mas é que tá, mas... eu discordo de você, Sombra. O Depay... ele não é um cara com histórico de lesões. É óbvio que ele tem agora um resguardo, porque ele estava há algum tempo sem atuar. E ainda mais quando ele muda de país, está vindo para um futebol diferente do que ele está acostumado. É natural que exista talvez um pouco mais de cautela para colocá-lo para jogar com frequência. E o Corinthians já teve alguns problemas de jogadores que vieram e estouraram logo de cara. Ele tem histórico de lesões, sim. Tem brava. Que você não viu o retrospecto. Olha, então, tem sim. No Barcelona ele ficou tempo sem jogar. Eu não tô falando de zoeira, porque eu vi. Não, mas é histórico de lesão, o que é joelho e o cacete, lesão grave? Puta, de ficar ou muito lesão, tempo... tipo, deu uma contundida. Não, contusões. Contusões e várias. Não, mas depende. Então, depende, porque se é uma lesãozinha muscular, isso tá todo jogador sujeito. Ainda mais quando você pega uma sequência de jogos
futebol desgastante, enfim. O problema quando a gente fala de lesões, o jogador com histórico de lesões, é lesões no naipe Renato Augusto, velho. Jogador com esquema de lesão de joelho, aqui, operação, cirurgia. 11 Fala aí, lesões desde a temporada 2021-22. Todas É isso aí, Precisa saber qual é o tipo de lesão. Problemas mas é musculares falando. na coxa, rótura dos ligamentos não sei cruzados, não vai dar, não. problemas do tendão de É, Aquiles, o joelho é complicado mesmo. panturrilha. Tá, o negócio é carro batido, hein? É carro Batido batido, nada, irmão. hein? Olha, O Ronaldo era carro batido e você viu o que ele fez pro teu Ah, time mas em não, 2009, você não quer né? comparar o Quer Ronaldo comparar com... o Ronaldo com o Depay mesmo? Ó, Tu quer tem uma colocar- Eu tô comparando artilheiros. O Depay, Domênico Gato, é o mas segundo não dá, maior artilheiro da história da Holanda. Quem- Ele tá à quem- frente de mano. Cruyff, de Van História de Basten. quem? Que é a Holanda, É Holanda. Na história aí, É mano. Holanda. Na essa frente que do já Van teve- Basten? Tá, Tu óbvio. bebeu o Em quê? termos de- Na frente Não, não, do em termos de Van Basten? artilharia. Não, mas Ô, em cidadão, gols ele tá pela à frente. seleção ele Tá tá, louco, ué. velho. Ele só tá atrás do Van Persie, esse cidadão. Ele tá à frente de Van Basten, ele tá à frente de Tudo bem, Gullit, mas não é ele por tá à isso que frente ele é de Van melhor que os Persie, caras. Ele tá à frente Olha de Van aqui. der Vaart. Não. mas tudo bem, mas só pra que a gente não fique aquela história de dizer que a gente tá falando só pra zoar, tá? É uma matéria, inclusive, da Gazeta Esportiva, onde uma médica, né, a doutora Flávia Magalhães, deu uma entrevista à Gazeta falando, olha, histórico de lesões precisa ser muito bem analisado. O Marcão tá aqui com um histórico aqui. Destacou a importância do jogador ganhar ritmo de jogo para prevenir novas contusões e falou que, olha, abre aspas, a gente sempre tem um alerta. Quando o atleta não tá jogando, o nível de performance dele é diferente, principalmente pra gente que está em uma segunda fase de Campeonato Brasileiro. Estamos em uma escala de jogadores performando muito alto. Ele chega vindo de uma lesão de um tempo sem jogar e tem um histórico de lesão. Quando há um longo histórico de lesões musculares, também temos muita fibrose em geral no tecido. Ai. Depende de como foi a recuperação. Ele já teve lesão de ligamento cruzado anterior, de tendão de Aquiles, destacou a médica que trabalhou por 11 anos no Galo e acumula convocações para a seleção brasileira desde 2015. Segundo o Transfer Então, mas aí eu Market, destaco... segundo o diga. Transfer Market, são 11 lesões desde a temporada 2021-22, ou seja, há 2 anos. O Marcão tá com elas aqui, ó. Na temporada passada... Peguei no Transfer Market também. Na temporada passada, pelo Atlético de Madrid, o atleta chegou a ser ausência por cerca de 2 meses devido a um problema físico. Dá uma olhadinha aí, Sombra. Os dias que ele ficou parado de cada monte, lesão. Olha aqui. Olha aí, ó. Olha, só na temporada 24-25, 7 dias, 22 dias, 30... Agora, 23-24, ficou fora por uma lesão muscular, 32 dias, por outra lesão muscular, 28 dias, por outra lesão muscular, 59 dias, por outra lesão muscular, 5 dias. Na temporada 22-23, por lesão na panturrilha, 89 dias. Meu Deus. Mais uma lesão muscular, 24 dias. Mais outra, problemas musculares na coxa, 59 dias. E 21-22, ruptura muscular na coxa, rotura muscular na coxa, 10 dias. Problemas no tendão de Aquiles, 42 parar, dias. Lesão na coxa, 32 dias. Você tá me desanimando, hein? É melhor parar. E o cruzado, o cruzado? Em 19 para 20, temporada 19 para 20, 200 dias por causa do ligamento 200? cruzado. 200. 200. Ligamento, né? 6, 7 Então, mas ó, meses. vou falar uma parada pra você. Depende muito do funileiro e do mecânico. Deixa eu falar. O negócio é o seguinte. Ó, Quintino, a funilaria São Jorge, irmão, recondicionou o Renato Augusto. Renato Augusto falou, eu pensei que eu jamais voltaria a jogar bola. A funilaria São Jorge, ela recondicionou o Ronaldo Fenômeno. O joelho do Ronaldo Fenômeno, Quintino, era motivo de estudo na Santa Casa, velho. Os caras falaram, ó, um cara com esse joelho não anda mais. O Corinthians pôs ele em campo e ele quase foi pra Copa 2010. 3 pau Então, e fumaça pro cara que tem um monte de o contusão. negócio é o seguinte, Não adianta. e tem hoje, Domênico Gato, e tem hoje uma pessoa dentro do Corinthians extremamente competente, chamada doutora Ana Carolina Vamos Corte. ver, vamos aguardar então. Essa doutora, ela falou, confia, contrata, não quebra. Então o negócio é o seguinte... Ela é curandeira, é isso? Ela é mágica. Ó, Ela é ela não é curandeira? mágica, ela é médica, não é mágica. Mas aí que tá. De brincadeira, Profissional mano, é um competente, fanfarrão. gabaritada. Não adianta, cara. Puta fanfarrão. O Depay é RG número 2. Ele vai fazer no Brasil o que o Ronaldo Fenômeno fez em 2009. não, cadê o momento fanfarrão aí, pô? Não, e aí tu acordou. Brincadeira, pô. Aí tu acordou. Nossa, tá Olha, sacanagem. é brincadeira, Ó, né? Mas brincadeira. Não vamos lá. adianta, não adianta. Ô, Bento, e aí? Não, agora ele fica aí. Agora tem o problema do Hugo Souza, né, Manilele, que assim, as garantias que o Corinthians apresentou, o Flamengo não aceitou.
né, de pagamento. Que é grana. Então Tá com medo. vão se enfrentar novamente no domingo, vai ter que pagar novamente a multa lá de R$500 mil pra ele jogar. Não, mas é que tá, mas ô Bento, precisa ver o que diz o contrato. Sim. O que diz o contrato, inclusive, assumidamente, pelos dois clubes, é que o Corinthians poderia fazer 4 pagamentos aí semestrais que começariam a partir de janeiro de 25, certo? Sim. Seria janeiro de 25, meio do ano de 25, Mas começo isso do é ano de garantia, 26 e meio do ano de 26. Mas aí que tá, Domênico Gato. Se no contrato não constar que precisa de garantia, o Corinthians ele não é obrigado. Mas Basta consta, você fazer a mano. comunicação. Mas consta- Tem o negócio da garantia? Consta Porque o Só que estava já sendo tinha o alegado... rolo- já tinha o rolo do Mateuzinho, e na situação do Mateuzinho, o Corinthians colocou Mas é essa mais mesma dinheiro, né? garantia que era da Brax e não pagou. Por isso que eles não estão querendo aceitar Não, agora. Então, mas peraí, normal, mas peraí. gente. O time Mas pera lá, deve quando pra você... todo mundo, você quer o Mas quê? peraí. Mas aí que tá, Domênico. Se você apresenta uma garantia, a garantia nada mais é do que um contrato que você tem um fiador. Se você não pagar, quem paga é o fiador. A Brax, ela tem aí a empresa que é de placas aí de publicidade e é uma receita garantida. No caso aí, o Corinthians não pagou, executa lá na justiça e pega o dinheiro que o Corinthians teria para receber da Brax e vai direto pro Flamengo. Agora, com relação aí ao que está assinado, porque a garantia você não apresenta, Letícia, hoje. Tipo, vou apresentar essa garantia para pagar o cara em 2025. Ou ela consta em contrato ou ela não consta. E se ela foi apresentada naquele momento e foi assinado o contrato, não tem o que pedir. Não tem o que falar, a menos que essa empresa, que teoricamente seja credora do Corinthians, ela deixe de existir. Ela entrou em concordato, em falência, e o Corinthians não tem mais como honrar com aquele negócio. A partir do momento que essa empresa consta em contrato e está estipulado, assinado pelos dois, não tem o que mudar no meio do caminho. Fiel, o Coringão que tem confrontos decisivos aí na reta final desse mês de outubro. O Corinthians vai enfrentar o Flamengo. Para mim tem total condições aí de reverter esse placar e vai ser diferente do ano de 2022, hein, Flamengo? Pode segurar que o seu tá guardado. Infelizmente, para mim, crucial da partida inicial do primeiro jogo contra o Flamengo foi Ramon Dias, que quando eu vi aquela escalação saindo, eu imaginei que o Corinthians poderia sofrer muito, como sofreu, e no segundo tempo a gente vê o time ali conseguindo ser superior, não dá para fugir, o time tá jogando bem com 3 zagueiros, ou seja, 3 volantes também, e a gente vê que comparado com o Portuga Antônio Oliveira, o Corinthians está muito melhor. A gente vê aí que, para mim, na minha opinião, o trabalho do Ramon Dias está sendo bem feito. Se a gente vê os últimos jogos recentes do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, na maior parte, foi superior. Se os atacantes, o setor de ataque do Corinthians tivesse conseguido ser mais eficiente, colocar a bola na rede, não era pra gente estar nessa situação, já era pra gente estar ali perto da metade da tabela, porque a diferença de pontos não é muito grande, mas infelizmente a gente foi superior em várias partidas e infelizmente faltou bola na rede. Eu acredito que o Corinthians não vai cair, mas precisa ser mais eficiente no ataque, colocar a bola na rede. E o Ramon Dias aí dá um jeito nessa zaga que sem o André Ramalho, infelizmente, fica bem vulnerável. Mas o Coringão aí tem tudo para ganhar uma das Copas e eu acredito, o Corinthians não vai cair. E ganhando a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, e quem dera, né, Fiel, ganhando as duas, pode segurar, porque 2025 o Corinthians vai vir com tudo, e eu posso afirmar, o Coringão voltou. Segura a mídia antes, segura anti-corintianos, que sempre está presente aqui no nosso canal, porque nós somos o maior e nós somos o mais odiado. Corinthians vai calar muita gente ainda. Até o próximo vídeo, valeu!